Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cristal Luzente, no programa Redescobrindo o Meu Mundo. Aqui nós procuramos passar informações para ajudá-los a ter mais harmonia em sua vida pessoal, familiar, profissional e no mundo em que você vive. Eu sou Najayan, terapeuta holística, e o tema de hoje é: qual a relação dos chakras básicos em nosso dia a dia? Como o assunto é interessante, eu vou dividir essa live em duas partes. Tá? A de hoje, eu vou fazer a relação entre o nosso corpo físico, mental e emocional, os corpos sutis, né, com os chakras. Tá? E, se der tempo, até falar um pouquinho, começar a iniciar a falar dos chakras. Vou falar também do campo energético, antes de falar dos chakras. Aí, para dar uma linha de raciocínio para as pessoas que nunca ouviram falar disso. E aí, no segundo dia, eu vou continuar o assunto e falar dos chakras, dando dicas depois de como manter alinhado e tirar o maior proveito e benefício próprio desse conhecimento. Tudo bem? Vai ser assim. Então, amanhã vai ter de novo live e eu vou fazer a continuidade desse assunto. Então, vamos lá. Espero que vocês já tenham ouvido falar, pelo menos algumas pessoas já, pelo menos o nome chakra já ouviram falar. Pode não saber o que é, mas que já ouviram falar por aí já. Como eles funcionam, para que serve no seu dia a dia. E esse é o que veio para mim falar. Ah, tá curiosa? Então, vamos conhecer um pouquinho mais isso agora, tá? Então, existe sim uma relação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com ele, como existe com o nosso corpo físico e o nosso dia a dia, tá? Porque os chakras fazem parte de nós, como o nosso corpo físico e os outros corpos também. Então, para isso, é o que eu falei anteriormente, eu vou dar uma pincelada nos corpos. Quem já tem assistido as lives anteriores, eu já falei sobre os corpos, né? Tem uma live que eu falei sobre os corpos sutis, né? E hoje eu vou dar uma pincelada de novo em cima disso para dar base para a gente entrar nos chakras. Bom, para gente sobreviver, né? O corpo físico sobreviver, a gente precisa de 3 coisas básicas, que são o alimento, a água e o ar, né? O alimento, nós podemos ficar uns dias sem, e depois perecemos, morremos. O líquido, a água, também podemos ficar um tempo sem, menos que o alimento, e depois desidratamos e perecemos, morremos. O ar, esse a gente pode ficar 5 minutos sem, né? Então, se a gente for ver, ele é o nosso principal, entre aspas, alimento. Em relação ao alimento, o alimento que a gente usa no dia a dia, o ser humano atualmente se alimenta muito mal, né? Eu estava pensando outro dia e comentando, poxa vida, eu fui criada numa chácara que era pequena, hoje é alface, vai ter, pega lá no quintal, vai lá na horta
e pega alface. Eu era pequenininha, nem isso eu sabia fazer. Meu pai ou minha mãe ia lá e cortava o pezinho de alface. Parece eu falo, gente, sim. Eu lembro do cheiro da alface. Tomate tinha também, pomar tinha. Então, eu lembrei disso por conta da live que eu fiz a semana passada, que a gente falou sobre o biômetro de Bobs e a gente mediu alguns alimentos, né? E falou sobre os alimentos. Aquilo ficou na minha cabeça e a lembrança começou a vir. A diferença da nossa alimentação, pelo menos a minha, quando era criança, e agora a nossa alimentação. Fora isso que eu não como em rede de fast food, não tenho esse hábito. Mas mesmo assim, né, às vezes marmitex que a gente precisa, que é uma mão na roda, a alimentação é muito importante para o nosso corpo físico e a gente não dá muita atenção para isso. E mesmo aqueles que já se alimentam um pouco melhor, né? Eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu sou... A nossa alimentação hoje em dia, até esses, se for ver, eu tenho horta no fundo de casa, mas tem a chuva ácida que cai, então o alimento não é como era aqueles antigos, né? Só se você estiver lá no meio do mato mesmo, bem no interiorzão do Brasil, que aí já é mais fácil você ter um alimento mais saudável, né? Bem mais natural. E em relação a quem come carne animal, então é difícil porque para render mais, né, financeiramente, eles dão hormônios para os animais para crescer mais rápido, para poder vender mais rápido, né, a carne. Então, a gente, sem saber, está ingerindo hormônio, antibióticos para o bicho não ficar doente. Então, nós e nossos filhos, né, indiretamente, a gente já tem tudo isso no nosso corpo, então é difícil, né? E a gente começa a ter resistência no nosso organismo a antibióticos, e aí eles vão desenvolvendo antibióticos cada vez mais potentes, para quando a gente fica doente, ele fazer efeito. E tem os efeitos das crianças crescendo alocadamente, isso aí pode, uma das causas, ser isso daí, né? E aí, em relação também à alimentação, os transgênicos, né? E existem duas correntes. Um afirma que eles podem alimentar maior número de pessoas no planeta, num espaço de tempo mais curto, menor, e outros afirmam que fazer mal ao organismo altera nível genético, né? Alteração genética. Aí cada um tem a sua vertente de escolher, né? Livre-arbítrio de escolher o que é melhor. A gente não sabe o preço que a gente vai pagar, até onde a gente vai chegar com tudo isso, né? E apesar disso, a gente está sobrevivendo. Sobrevivendo, né? Não vivendo. Sobrevivendo. Bom, o segundo que eu falei é a água, que é outro elemento vital para o nosso corpo, né? E a gente não pode ficar sem a água muito tempo, senão desidrata. A gente conversa com as pessoas, a maioria das pessoas fala: eu não bebo muita água, eu não bebo a quantia de água que eu precisaria. E tem algumas que até se recusam a beber água. Tem algumas que falam que não, eu não bebo água. Eu falei: como você não bebe água, né? Não, eu bebo suco, né, refrigerante, mas água eu não bebo. E a gente tem que lembrar que nós somos feitos 70% de água, né? Nosso cérebro mais ainda. E é difícil para as mães hoje em dia, com a mídia, a televisão,
internet, chovendo propagandas e tudo, para a mãe não lutar contra isso, né, com as crianças. É difícil, mas a gente vai levando, né? E a gente tem que ver que quando eu falo água, é água, não é um líquido. O líquido pode ser a água misturada com qualquer coisa, né? Mas o que a gente precisa é de água. E mais ainda, se puder tomar água com um pH acima de 7, para o nosso organismo é melhor. Né? Às vezes a gente toma água e não passa sede. Às vezes, se você for olhar lá no rótulo, né, da embalagem, às vezes o pH dessa água é muito baixo. Então, ela não sacia a nossa sede. Às vezes, a gente pinga até um pouquinho de limão para ver se a sede passa, né? Então, são certas coisas que a gente tem que começar a se dar mais atenção para o nosso próprio bem, né? E a gente tem que lembrar, né, quando eu falei da água, que ela e falei do doutor Masaru Emoto, a água é um bom condutor, né? E então ela capta. Aquele exercício que eu falei da gente colocar, trazer mais energia para a água que a gente vai beber, né? Que ela capta. Então, isso é muito bom. Ajuda muito a gente. E procurar mesmo, quando for comprar uma água em garrafa, procurar qual é o pH dessa água. Tá? E sódio menos, pH mais e sódio menos, né? Para não inchar, para não subir pressão. Tá? Ar. Esse, então, se o alimento é importante, se a água é importante, o ar, então, nem se fala que a gente não pode ficar 5 minutos sem. Cada vez a gente respira com mais poluição. E a gente, além de a gente respirar um ar que é impuro, né, também a gente respira muito mal. A gente, quando nasce, sabe respirar. Eu já falei também em lives anteriores que a gente nasce sabendo respirar os 4 tempos, né? Inspirar, segurar, expirar e segurar. E a gente vai desaprendendo com a correria do dia a dia, a gente vai desaprendendo a respirar. É uma outra coisa que fique alerta, porque a gente começar a ter o hábito de respirar conscientemente, pelo menos alguns minutos por dia, o que é muito importante. Se a gente não pode ficar 5 minutos sem respirar, alguma coisa tem para isso, né? Então, isso aí hoje a gente vai tocar nesse assunto. Tanto é que quando a gente começa a fazer os exercícios de respiração, os primeiros exercícios, a maioria das pessoas tem problema de formigamento nas pontas dos dedos, nos pés, tontura. Por quê? Porque essas partes do nosso corpo físico não está recebendo a oxigenação suficiente que devia receber, por uma respiração que não é adequada, né? Porque o exercício de respiração, o que é uma respiração? Respirar o oxigênio, levar para as células, né? Os órgãos, e expirar o gás carbônico. Faz a troca e expira o gás carbônico.
Olha que interessante, né? Deus é perfeito. O gás carbônico que a gente expira, o que vai fazer? Quem vai aproveitar isso é o reino vegetal. Né? Olha que perfeição que é, né? Nosso planeta. Não vai fazer mal para a gente. O gás carbônico que a gente joga para fora, né? Quem vai aproveitar é as plantas, que vai fazer a fotossíntese, e ela, ao contrário, vai jogar o oxigênio para o ar de novo. Olha só que troca linda, né? Entre o reino nominal, que somos nós, e o reino vegetal, né? E o reino animal também faz essa mesma coisa com o reino vegetal. Olha a importância do reino vegetal a nível planetário, né? Como a gente tem que cuidar desse reino e voltar a ter mais conexão com esse reino. Então, essa respiração, essa troca, né, inspirar o oxigênio, jogar o gás carbônico, a gente não pode ficar 5 minutos sem, porque ela vai levar a oxigenação, o oxigênio, para todos os órgãos internos nossos. Cada célula vai receber essa oxigenação, né? E uma coisa que a gente, quando respira, que eu já falei também anteriormente, vem o oxigênio, que é a respiração a nível físico, né? Tá? A sobrevivência do corpo físico, mas junto com isso vem a energia vital, né? Que tem vários nomes aí, né? Energia prana, energia vital, energia ki, energia chi, aí vai, né? Tem vários nomes, mas a energia é uma só. Quem dá os nomes é a gente, o ser humano. Né? A energia é uma só. E hoje também a gente vai ver a importância dessa energia e da respiração através dessa energia. Então, o corpo físico, para a gente sobreviver, ele precisa desses 3 alimentos, né? A comida, o alimento, né, físico, o líquido, a água, né, e o ar. Esses 3. E para a gente sobreviver, para a gente viver bem, a gente tinha que tomar água com pH ótimo, sem muito sódio, nas medidas certas dos outros produtos minerais que tem dentro da água, uma alimentação mais natural possível, né? E o ar sem ser poluído e uma respiração adequada, né? Precisaríamos disso para a gente. Aí, se a gente tivesse tudo isso, nem doença a gente tinha, né? Mas não é assim, por enquanto. Nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza disso. Esse é o corpo físico que a gente vê. Vocês estão me vendo. Eu, infelizmente, não tenho acesso pela internet para ver vocês. Gostaria de estar vendo cada uma de vocês, mas não dá. Esse é o corpo físico, é o nosso euzinho, né? Que a gente aparece para os outros. Mas tem uma coisa que é nossa também e que a gente não se dá conta, né? E que trabalha 24 horas por dia. Não é o nosso coração, não. Ele também trabalha 24 horas por dia, mas não é ele. É uma coisa que a gente, até quando está dormindo, ele está trabalhando, que é os nossos pensamentos, né? O nosso pensamento, ele fica funcionando 24 horas por dia. Já foram feitas pesquisas e viram que mesmo dormindo, a gente sonha, né? Então, com o sonho, a gente continua no pensamento funcionando. Tá? Eu chamo isso do nosso corpo mental. Tá? O nosso corpo mental, o que ele é? Ele é formado pelos nossos pensamentos e é materializado através da simbologia da palavra.
vocês sabem o que eu estou pensando, porque eu penso e falo, né? Então, eu estou materializando o meu pensamento e vocês estão escutando. Eu sei com certeza que todos vocês estão pensando, porque a gente pensa 24 horas por dia. Só que eu não sei o que vocês estão pensando, porque vocês não estão verbalizando para mim. E o nosso corpo mental é isso, ele é formado pelos nossos pensamentos e materializado através da simbologia da palavra. O nosso corpo físico, ele é um corpo vibracional, certo? E tudo que a gente vê com esse olho do corpo físico é também vibração, né? Uma mesa, esse estante aqui atrás, um cristal, um animal, nós com o corpo físico, né? Nós somos vibração, mas uma vibração densa, tá? Estamos na terceira dimensão. Tudo isso que a gente vê com o corpo físico, com o olho do corpo físico, está na terceira dimensão e é vibração densa. O nosso corpo mental, que é formado pelos nossos pensamentos, a gente não consegue ver. E nem quando ele materializa, né? Quando eu falo, eu estou materializando o meu mental, eu também não consigo pegar. Porque o corpo mental, ele é um corpo vibracional, mas não denso, é um corpo vibracional sutil. Não denso como o nosso corpo físico. Por isso que o olho do corpo físico não consegue ver corpo mental e nem as palavras que saem. Por quê? Porque essas palavras e o pensamento é ondas que saem, tá? E os pensamentos também são ondas. A gente pensa e as ondas vão daquele pensamento, tá? Então, o corpo físico é o que a gente vê. Só que a gente tem um corpo mental, que é um corpo vibracional sutil, que esse olho não consegue ver, apesar dele existir. Tá? Isso é muito importante, gente, porque isso é nós. Nós somos o corpo físico e nós somos o corpo mental também. A prova disso é que a gente pensa, tá? E sai em ondas. Tanto é que se a gente for fazer um eletroencéfalo, sai lá as ondas do pensamento. Lá. Tudo bem, aí tem o cérebro, que é a parte física, tá? Do pensamento, é a parte densa, física, tá? Mas as ondas é do pensamento, tá? Aqui tem o corpo físico, ó, tá? Deixa eu ir pra lá. Meu Deus, tá aqui. E o corpo mental, tá? O corpo mental. Esse aqui tá o físico, ó, tá vendo? E aqui em volta, a gente, para ver, ó, o corpo mental. Tá? Tá em amarelinho o corpo mental. Tá? E também pertence a nós, só que também a gente não percebe, né? Que é por detrás de cada pensamento que a gente tem, por detrás de cada pensamento que a gente tem, a gente, sem se dar conta, ele vem acompanhado de uma emoção. Né? Só que a gente não percebe isso. E eu sempre, quando eu falo
sobre isso, eu conto a historinha, e vocês já devem ter ouvido, a historinha quando eu dei uma palestra no terceiro colegial. Eu estava falando sobre isso e eu quis fazer um exercício nessa hora, para eles verem, sentirem isso, né? Aí eu falei, eu vou falar uma palavra do dicionário, não sei ainda qual vai ser, e vocês, a hora que ouvirem a palavra, eu quero que vocês vejam qual emoção que veio de ouvir aquela palavra, tá? E aí vocês vão me contar. Mas não vale racionalizar. O que é racionalizar? É ouvir a palavra e ficar pensando, essa palavra lembra isso. Não, não. Eu sinto isso. Não, e ficar mudando. Não, é a primeira emoção que vier, vocês falam. É difícil colocar em palavra uma emoção? Eu tenho dificuldade de colocar. Para um poeta é fácil, para mim é difícil. Então, falei, se vocês tiverem dificuldade em falar, expressar em palavras a emoção que sentiu, provavelmente essa emoção veio acompanhada de uma situação, porque está tudo interligado. Aí vocês falam a situação, por detrás da situação a gente vê a emoção que vem. Aí eu falei, vocês entenderem? Tudo bem, então eu vou falar. Aí eu falei, então, cada um sentadinho na cadeira lá. Eu falei, bom, então eu vou falar a palavra. E eu não procurei falar uma palavra que estivesse intimamente ligada a nível emocional, como amor, mãe, né? Eu falei uma palavra, assim, mais neutra possível. E eu falei pipoca. Aí o menino, na mesma hora, levantou a mão e falou assim, eu lembro de futebol. Eu falei, bom, futebol, e a sua expressão de falar, eu lembro de futebol, é alegria, expansividade. Eu falei, é isso mesmo. Aí, cada um foi levantando a mão e falando, né? Aí uma menina levantou a mão, já não levantou assim, né? Ela levantou devagarinho a mão, ficou aqui, e eu falei, fala? Ela falou assim, eu lembro de cinema, e foi abaixando a mão. Eu falei assim, bom, do jeito que você falou, né, e a maneira como você se expressou, parece mais uma coisa romântica, amorosa. Ela foi abaixando a mão e fazendo assim com a cabeça, assim. Né? E aí cada um foi falando uma coisa, até que uma menina levantou a mão e falou, eu lembro de sufocar. Eu falei, sufocar? Eu falei, mas sempre que você ouviu essa palavra pipoca, você sente essa sensação de sufocar? Ela falou assim, não. Foi quando eu comi pipoca uma vez e engasguei. Tá. Então ela lembrava da situação dela sufocando com a pipoca. Eu falei, e antes de passar por essa situação, você tinha outro sentimento? Falou, era. Então tá bom. Aí eu parei e falei, olha só que interessante. Uma palavra simples do dicionário. Simples. Pipoca. Olha como mexeu com uma classe inteira, com todos da classe, e de maneira diferente de uma pessoa para outra. Tudo bem, tinha pessoas que repetiam a mesma, né? E como ela pode mexer com a mesma pessoa de época para época, de maneira diferente, como foi o caso dessa menina que, antes de passar por uma experiência de vida com a pipoca, de engasgar, né? Ela tinha uma outra emoção. Depois que passou por esse problema, a emoção, quando lembra da palavra pipoca, é outra. Então, olha só, o corpo físico,
o corpo mental, que ajudou a lembrar, trazer a lembrança, e a emoção que veio. Isso é o nosso corpo emocional, que é um corpo também sutil, como o mental, e que esse olho do corpo físico não consegue ver pela sutileza que ele é. Emoções também são ondas, tá? Que a gente sente e vai. Só que a gente não vê essas ondas, tá? Mas ele existe. O corpo mental, ele existe. O emocional, ele existe também, tá? Vou pegar a figurinha que eu coloquei aqui do emocional. Não tem. Bom, aqui já é a figurinha, então, com o nosso físico, mental e emocional. Só para vocês terem uma ideia, olha, físico, o mental, o azul que está em volta, e o emocional, um rosinha, tá? Isso é nós somos tudo isso aqui. Só que o olho do corpo físico não consegue enxergar tudo isso. Tem algumas pessoas que conseguem ver esse tipo de energia assim em volta da gente, desses corpos, tá? Mas não é muita gente que consegue ver, tá? Vamos lá. Então, o nosso corpo físico, resumindo, o nosso corpo físico, para sobreviver, precisa de alimento, de água e de ar. O nosso corpo mental, ele precisa, ele não precisa, para sobreviver, ele não precisa do alimento, ele não precisa do líquido, da água, tá? Mas ele se alimenta de quê? Bom, então vamos lá. Quando eu falei antes, a gente respira, vem a energia, vem o oxigênio, que vai para as células, para os nossos órgãos internos, certo? Junto com a inspiração e o oxigênio, né? Na inspiração, entra o oxigênio, entra também o que a gente chama da energia vital. Energia Ki, energia Chi, energia prana, o nome não interessa. Mas eu falo vital porque ela é vital para nós. Sem ela, nós não sobreviveríamos. Porque a gente não pode ficar 5 minutos sem ela. Tá? Então, essa energia entra junto com o oxigênio. É essa energia que, quando a gente respira, que é o alimento do nosso corpo mental e emocional. Porque o corpo emocional também é um corpo sutil que não precisa nem do alimento, comida, e nem do líquido. Tá? O que ele vai precisar, o alimento dele, é o vai através da nossa respiração, que é essa energia vital. Olha a importância da respiração. Gente, o ser humano ele precisa começar a ter consciência disso. E esse tipo de conhecimento não é para ficar guardado só para terapeutas, para pessoas que lidam com saúde. Esse conhecimento tinha que passar na escola para as crianças, para a gente conhecer isso desde pequeno. Porque a gente respira, é a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra neste planeta. A gente vira um indivíduo, dá o primeiro respiro. Estou viva. Eu sou um ser.
Eu sou um indivíduo. É de vital importância esse conhecimento. Então, quando a gente pede para a pessoa, faz respiração consciente, pelo menos 5 minutos por dia, a hora que levanta, 5 minutos por dia na hora de deitar. A pessoa fala, eu vou fazer. Faz às vezes um dia, porque está animado, 2 dias, uma semana, e vai esquecendo. Não está fazendo favor para o terapeuta, para o médico. Não! Para o psicólogo. É para ela. É o alimento para o mental, é o alimento para o emocional. Agora, imagine. Vamos lá. Eu só vou pôr essa tabelinha para ficar bem assim. Olha só, eu fiz essa tabelinha. Alimentos do corpo físico, mental e emocional. O corpo físico, mental e emocional. O corpo, a vibração do corpo físico é densa, do corpo mental é sutil e do corpo emocional é sutil. Então, a vibração do corpo físico é densa, a vibração do mental é sutil e do emocional é sutil. O alimento para o nosso corpo físico denso é o alimento em geral, comida, a água, o ar, através do oxigênio e a energia vital, que vem da nossa respiração. O mental, o corpo sutil, né? É um corpo sutil e o alimento dele é o ar e não é nem o oxigênio, é a energia vital que vem da respiração. E o corpo emocional, que é um corpo sutil, o alimento dele também é o ar e através da respiração também não é o oxigênio, é a energia vital. Então, olha lá, como vimos acima, o principal alimento, entre aspas, para nosso ser é a energia vital, que podemos adquirir por 2 maneiras: através dos chakras ou da respiração. Da respiração a gente está vendo agora, tá? Esse é um dos motivos que não conseguimos ficar 5 minutos sem respirar no nosso dia a dia. Gente, isso daqui deviam ensinar na escola, desde o prézinho, lógico, não com essas palavras com as crianças, usando a palavra que a criança vai entender, certo? Gravem isso. Gravem. Isso é muito importante. Minha vontade era até deixar no cantinho aqui. Vamos lá. Então, o que foi dito aqui? Que tem 2 maneiras de a gente levar esse alimento, essa energia vital, para os nossos corpos. Físico, mental e emocional. 2. Uma é através da respiração. Acho que ficou bem claro, né, para vocês. Agora, a segunda maneira é através dos chakras. E como isso acontece? Existe, então, o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. Os 3 corpos. Nós somos tudo isso. Agora, o que faz a ligação entre esses 3 corpos? É através dos chakras principais. Olha só. Então, os chakras são muito importantes também. Eles são como se fosse flor, né? Uma flor. Imagina uma margarida, né? Cheia de pétalas.
Ou um ventilador também, né? Que tem as pás no ventilador. E ele gira no sentido horário. Para que ele faz isso? Ele gira e ele vai captar essa energia vital que está no ar. E vai levar essa energia vital para nosso corpo físico. Então, o corpo físico ele recebe através da respiração e dos chakras também. Olha a importância dos chakras. Os chakras eles fazem essa ligação entre esses três corpos: físico, mental e emocional. Quando a gente fala em chakra, mesmo pessoas que nunca só ouviram a palavra, eles sabem, têm uma noção de que a gente tem 7 chakras principais. 7 chakras principais. Por que a gente fala 7 chakras principais? Se tem 7 chakras principais, é sinal que a gente tem os que não são principais. Tá, existe o que os orientais dão o nome de nadis, que existe, eu falo chakrinha para facilitar. É nomenclatura, gente. Então, existe no corpo inteiro, na unha, no fio do cabelo, na pele, os chakrinhas, os nadis, existe no corpo inteiro. Tá? Então, eles fazem essa conexão. É como se fosse pelinhos da pele, tá? Que saem, só que é a nível energético. E eles conectam com os 3 corpos, o físico, mental e emocional, os corpos nossos. Então, o que é, por exemplo, a acupuntura, né? Quando um desses fiozinhos estão entupidos, aí vai com a agulhinha, coloca aonde está entupido, quem estudou, lógico, sabe qual é o ponto que está bloqueado, né? E aí ele coloca a agulhinha ali. E a agulhinha de acupuntura, geralmente, tem a agulhinha e na ponta da agulhinha tem uma molinha. Essa molinha, ela capta a energia vital para desentupir, desbloquear esse chakrinha. Aí, quando tira a agulha, já voltou a conectar e você volta a receber essa energia vital através daqueles chakrinhas. É assim, é simples e é rápido, tá? É simples e rápido. Agora, então, se a gente tem chakrinhas, os nadis, no corpo inteiro, por que esses 7 são principais? Porque um dos motivos deles serem principais é que eles, além de fazer a conexão entre o corpo físico, mental e emocional, entre os nossos corpos sutis, eles também, eles captam, eles giram para cada chakra dos 7 principais, cada um tem um número de pétalas, né, de pá, se fosse o ventilador. Quanto mais alto o chakra, tem um básico, esplênico, depois a gente vai ver, mais número de pétalas eles têm. Eles vão girando no sentido horário e puxando essa energia vital e levando para os nossos órgãos internos. Porque os nossos órgãos internos não têm chakrinha. A nossa pele inteira tem, o cabelo tem, tudo. Mas os nossos órgãos internos não têm chakrinhas, não tem mais. Então, eles recebem essa energia vital através desses chakras principais. Então, cada chakra principal, ele é responsável pelos órgãos que estão em volta, na linha onde ele fica. Então, por exemplo, o chakra cardíaco, ele é responsável pelo coração, então indiretamente pela circulação, e pelo pulmão, diretamente pela respiração. Aí a gente vai falar isso mais detalhado. Então, ele vai levar
ele funcionando, girando e puxando essa energia vital, mesmo a gente não respirando adequadamente, se o chakra está funcionando, ele vai levar essa energia vital nos órgãos internos, para eles se manterem. Ó como é importante o chakra também estar funcionando. É importante para o nosso físico, apesar de a gente não ver os chakras. Mas é de fundamental importância também esses chakras estarem funcionando para o nosso ser como um todo. Então, veja, se o nosso corpo físico, mental, emocional estiverem equilibrados, e com isso conectado um com o outro através dos chakras, então o nosso campo energético ele vai estar expandido. Ele vai estar expandido. Se um dos corpos não estiver em equilíbrio, esse campo energético nosso, ele vai estar cada vez mais perto do físico. Não vai estar expandido. Quanto mais expandido esse campo energético nosso tiver, mais proteção própria a gente tem, menos a gente vai ser atingido de energias externas, de ondas energéticas externas negativas ou desequilibradas. Olha a importância, gente. Olha o mundo que a gente está vivendo. Então, e quanto mais desequilíbrio existir entre esses corpos, menos esse campo vai estar expandido, menos proteção própria a gente tem e mais facilidade vai ter da gente ser atingido por energias externas negativas e desequilibradas, fazendo com que nós nos desequilibremos. Isso eu estou falando como um todo. Nós não somos só esse corpo físico que esse olho vê, nós somos tudo isso. Amanhã eu vou trazer, eu vou procurar mais fotos para ficar mais visível isso para vocês, vou ver se eu acho. E aí a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou mostrar agora a tabela, o número do chakra, tá? Os 7 chakras, tá? Todos eles aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. O chakra básico, eu pus do básico até o coronário. Chakra básico, todos eles. Aqui a localização, onde ele fica, né? Relacionado ao nosso corpo físico, tá? A cor de cada um deles, o elemento que ele está ligado, fogo, terra, ar, água e éter, a luz. A nota musical, olha, são 7 chakras, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris. Vem, o 7 é um número cabalístico. A correspondência no corpo físico, lembra que eu falei? Cada um principal está ligado a uma parte do corpo físico, está aqui. Tá? E os números de pétalas que eu falei, que cada um tem. Então, eu acho que deu para vocês verem, né? Não. Aqui a única palavra que não dá para ver, onde fica o coronário, né? No topo da cabeça, onde se localiza a moleira do recém-nascido, tá? O que a gente tem hoje para falar é isso. Aí amanhã, né, eu vou dar uma continuidade para a live, dessa live, para
Aí sim a gente vai falar dos desequilíbrios que eles, se a gente não tiver com eles funcionando, os desequilíbrios e quais são as ferramentas que a gente, no dia a dia, a gente pode utilizar para equilibrar esses chakras. Porque ele é sutil, então ele é fácil de desequilibrar, mas é muito fácil de equilibrar também. Tem bastante coisa para falar. Eu espero que amanhã dê para a gente falar todo o resto. Se caso não der, a gente faz uma terceira para terminar esse assunto, tá? Mas a gente termina, tá? Em 2 dias ou 3, se precisar. Bom, é isso. Hoje eu vou ficar por aqui. Antes de encerrar, eu só vou pedir para vocês, se vocês que fazem oração para as pessoas, se vocês poderiam colocar o nome da Ana Paula, ela está sempre nas nossas lives, tá? Eu fiquei sabendo hoje, ela me ligou, falando que ela estava saindo do UTI, indo para a enfermaria. Ela estava falando com muita dificuldade, e ela falou: Sônia, é o primeiro telefonema que eu estou dando depois que eu saí da UTI. Eu peguei Covid, meu pulmão ficou funcionando 75%, meu marido também pegou, mas ele não precisou internar, graças a Deus. E se vocês puderem pôr o nome dela nas suas orações, eu agradeço. Ela é uma amiga muito querida. E hoje à tarde eu já coloquei o nome dela na oração das 3 horas e vou colocar agora também à noite. E tá, eu agradeço. E outra coisa, aí a minha filha hoje está fazendo 39 anos, a minha filha do meio, a Gabriela, que mora no Uruguai. Já falei com ela hoje cedo, já falei com ela antes de entrar na live. E quero mandar um beijo para ela também, que a gente ama muito. Apesar de você estar longe da gente, nosso coração está aí perto de você. Eu sei que energeticamente ela está sentindo isso. Ela sabia que ia ter gente na casa dela hoje, que ela não ia poder assistir a live. Mas um beijão para ela novamente. Muita luz na sua vida. Gente, eu tô viva. Não tem uma vez que eu faço live que eu não choro. Bom, é isso. Vamos terminar? E agradecer a vocês passarem. Eu nem vi passar essa 1 hora, gente. Juro por Deus, não vi. Foi tão rápido. Agradecer por vocês estarem aqui comigo mais uma vez, né? Nessa live. E luz em sua mente. E amor em seus corações. Um beijo a todos. E até amanhã, tá? Se vocês puderem, a continuidade desse assunto. Um beijão a todos. Tchau.